Olá, turma! Hoje vamos para mais um vídeo aula, vamos fazer a correção da nossa atividade. Nossa atividade é na página 248, iniciando na questão 3. Tiago mediu o comprimento de uma folha de papel sulfite e disse que a medida era 30. A afirmação de Tiago está completa? Explique. Como o Tiago só falou 30, a resposta é não, né? Não está correta. A explicação é, pois ele precisa indicar qual foi a unidade de medida de comprimento utilizada na medição. Então, se Tiago mediu o comprimento de uma folha, ele tinha que dizer se era 30 milímetros, 30 centímetros, e ele não especificou a medida de comprimento. Então, a resposta é não. A questão 4. Veja como Andréia mediu o comprimento do segmento de reta. Aqui é uma régua, é numerada do 0 ao 5, o segmento de reta do ponto A ao ponto B. Aqui está dizendo que cada número, do 0 ao 1, é 1 centímetro. Então, aqui é 1 centímetro, 2, 3, 4, 5 centímetros. E a unidade aqui é centímetro. Então, na letra A, quer saber qual instrumento de medida a Andréia utilizou. Então, ela utilizou a régua. Letra B, qual unidade de medida de comprimento foi usada? O centímetro, a medida usada. E na letra C, qual é a medida de comprimento do segmento de reta AB? Então, na reta, aqui ó, o segmento de AB parou no 4, então a resposta é 4 centímetros. O 6º, associe no caderno cada comprimento à unidade de medida mais adequada. A enumeração aqui do 1 ao 4, a gente tem o comprimento. A, B, C e D, nós temos a unidade de medida. Quer que a gente associe o número 1, a resposta do número 1, qual das letras? Se é A, B, C ou D. Então, no número 1 tem a frente de um terreno. Para mim medir o comprimento da frente de um terreno, eu vou usar a letra A, quilômetro, a B, milímetro, C, metro ou D, centímetro. Se é a frente de um terreno, a gente vai utilizar o metro, que é a letra C. A largura da capa desse livro, coloquei aqui, ó. Então, a letra A, o 1, a frente de um terreno, a gente vai utilizar a letra C, metro. O 2, a largura da capa deste livro, de qualquer livro, né? A resposta é a letra D, que é centímetro. O 3, a distância entre duas cidades. Uma distância mais longa, no caso é o quilômetro. E o 4, a espessura da capa de um livro. A espessura, a grossura da capa do livro. É o milímetro, que é uma medida menor. 7º, copie as igualdades no caderno e substitua cada quadradinho pelo número ou pela unidade de medida de comprimento que torne a igualdade verdadeira. Então, ó, tem que lembrar dessa tabelazinha aqui. Nós temos aqui no meio o metro. Para esse lado, nós temos os múltiplos do metro e os submúltiplos do metro. Os múltiplos do metro é quilômetro, hectômetro e decâmetro. Aí nós temos o metro, decímetro, centímetro e milímetro. A gente pode fazer essa transformação multiplicando da unidade, multiplicando por 10 e quando é voltando, dividindo por 10. Ou para facilitar, a gente pode trabalhar só com a vírgula, né? A vírgula andando para frente ou para trás. Se eu estou aqui no metro, eu quero transformar o metro no decímetro, na unidade menor, então eu vou com a vírgula para frente. Se eu tiver no número aqui mais baixo, eu quiser transformar na unidade maior, então eu vou trazendo a vírgula para trás. Cada casa dessa que a gente vai trabalhar com a vírgula. Então, na letra A, nós temos um DM para transformar em CM. Então, se eu tenho DM, aqui, ó, o DM, e quer que transforme em CM. Se é um DM, para a gente transformar em CM. Então, o numeral é 1. Todo número, quando a gente pegar o número, se eu pegar 2, 3, 4, 5, é como se a vírgula,
O 2 não aparece vírgula, é como se a vírgula viesse aqui após ele, ó. Pode ser 2,0. Então, se não aparecer a vírgula, é como se a vírgula tivesse aqui no final. Então, é como se a vírgula tivesse aqui, ó. Do DM para o CM, ó. Do DM para o CM, eu vou uma casa para frente. Então, eu vou passar para frente. Se eu vou para frente, que é do DM para o CM, eu vou aumentando o 0 aqui, ó. Então, eu vou sair daqui onde estava e vou passar uma casa para frente, ó. Então, é 10,0 ou simplesmente 10. Agora, a gente vai transformar um M, que é 1 metro, em quilômetro. Então, é um metro para a gente transformar em quilômetro. É 1. Então, se eu estou no metro e eu quero transformar em quilômetro, eu vou voltando para trás. Então, eu venho uma casa, 2, 3. Eu vou voltar 3 casas. O 1 não tem vírgula, é como se a vírgula viesse aqui, ó. Então, eu vou voltar, porque eu estou no M e quero ir para o quilômetro. Então, vou colocando aqui um 0, dependendo da quantidade, a gente apaga os outros. Um M para quilômetro, tá no M. Então, eu volto 1, 2, 3. Então, aqui eu vou voltar. Uma estava aqui. 1, 2, 3. Então, a resposta é 0,001 quilômetro. Agora, um DM, que é decímetro, para transformar em metro. Então, eu tenho um DM para transformar em metro. A gente vai para a tabelazinha, ó, DM para metro. Está aqui no DM, quero vir para o metro. Então, vou voltar uma casa. A vírgula para trás, coloco 1 aqui. Não tem vírgula, é como se a vírgula estivesse aqui. Como eu vou voltar, então, eu vou colocando 0 aqui atrás. Então, tá aqui, eu vou voltar só uma casa. Então, a gente apaga o que não está precisando. Fica 0,1 metro. Agora, nós temos 1 quilômetro para transformar em hectômetro. 1 quilômetro para transformar em hectômetro. Então, vamos olhar aqui. Ó, nós está em quilômetro 1, está aqui em quilômetro, e quer transformar no HM. Então, ó, vou do quilômetro para o HM, que é o hectômetro, eu vou uma casa para frente. Então, eu coloco o numeral 1 aqui, a vírgula está aqui, que não tem vírgula. Então, se eu vou para frente, só uma casa. Coloco lá, passo uma casa para frente, fica 10,0, que é a mesma coisa de 10. Na letra E, 1 metro para transformar em decímetro. Eu tenho 1 metro para transformar em decímetro. 1 metro para o DM. Então, eu vou uma casa para frente. Se o numeral é 1, não tem vírgula, eu ponho uma vírgula aqui nele. Então, eu vou uma casa para frente. Apaga a vírgula, fica 10. Aqui, 10 DM, que é decímetro. E na letra F, a gente tem um DM, que é decímetro, para transformar em milímetro. O número é 1. É como se a vírgula tivesse aqui, ó. Então, do DM, eu quero transformar no MM, que é milímetro. Então, eu vou para frente a vírgula. 1, 2. Vou 2 casas para frente. Então, a gente, como é para frente, vou colocando 0 aqui, ó. Então, estava aqui, 1, 2. 100,0 ou simplesmente 100. Então, é só a gente trabalhar com a vírgula para frente ou para trás. O 7º também é a mesma questão, só que com números diferentes. Copie as igualdades no caderno e substitua cada quadradinho pelo número adequado. Nós temos a tabelazinha aqui de comprimento, relembrando que aqui é metro, os múltiplos, quilômetro, hectômetro, decâmetro, submúltiplos, decímetro, centímetro, milímetro. Aqui, ó, observe que a gente tem o mesmo número, 38,64, só que M para transformar em DM, que é decímetro. O número é esse aqui, 38,64
0,64. A gente, olha, tá no M, para transformar no DM. Tá aqui no M e eu quero transformar em DM. Então, a vírgula vai para frente. Vou passar somente uma casa. Do M para o decímetro, só uma casa. Para frente. Então, vou tirar a vírgula daqui e passar ela uma casa para frente. Ó. Então, a resposta é 380, que é 80. 386,4. A vírgula estava depois do 8, mas como eu passei só uma casa para frente, eu tiro a vírgula daqui, passei para frente e fica 386,4. O outro número, eu tenho 38,64 metros, só que agora nós vamos transformar em decâmetro, DAM. Está no M, e agora nós vamos transformar no DAM, ó, do M. Então, aqui agora eu vou voltar uma casa. Está no metro e quer decâmetro. Volta uma casa. Então, a vírgula está aqui. Eu vou voltar uma casa para cá, porque é voltando do metro para o decâmetro. Então, a vírgula sai aqui do 8 e passa aqui para o 3. Então, fica 3,864. Continuando, a mesma coisa. Agora, nós temos 82 metros para transformar em hectômetro. Eu tenho 82 M para transformar em HM. Do M para o HM, eu vou voltar. Então, a vírgula vem para trás. Quantas casas? Uma, duas. Vou voltar a vírgula, duas casas. O número é 82. Não tem vírgula, como se a vírgula estivesse aqui. Então, se é 82, vou voltar duas casas, ó, uma. Então, é voltando, coloco o zero aqui à esquerda. Então, falta uma, duas. A resposta fica 0,82 hectômetro. Na letra D, 82 metros. 82 metros para transformar em centímetro. Do metro para o cm, que é centímetro. Então, eu vou para frente, para a direita. Ó. Uma, duas. Vou duas casas para frente. O número 82 é como se tivesse a vírgula aqui. Então, vou para frente, então acrescento zero aqui na frente. Duas casas. Sai daqui, aí uma, duas. Então, fica 8.200 centímetros. A letra E, nós temos metros, 0,04 metros, para transformar em milímetro. Do metro para o milímetro, eu vou para frente, ó. Então, do metro eu saio uma, duas, três casas. Então, nós vamos sair três casas para frente. O número é 0,04. Como é para frente, eu coloco zero aqui na frente para a gente utilizar. Do metro para o milímetro, novamente aqui, ó, eu vou uma, duas, três. Vou três casas para frente. Então, saindo daqui, ó, uma, duas, três. Ficou 0,040, que esse zero antes não vale nada, e aqui também após não tem validade nenhuma, posso colocar somente 40. E na letra F nós temos 64,6 hectômetro para a gente transformar em quilômetro. Então, do HM para o quilômetro, eu vou voltar. Volto somente uma casa. Se a vírgula está aqui, eu vou voltar só uma casa. Saio voltando aqui, saio do 4, venho, fica 6,46. Então, para trabalhar essa transformação de unidade, é só vocês pegar essa tabelazinha e olhar se a vírgula vai para frente ou para trás. Questão 10. Annelise é atleta e correu 8 quilômetros e... Aqui é só ir. 8 quilômetros e 360 metros.
quantos metros ela correu. Deu 2 unidades, deu quilômetro e deu metro. Então, eu tenho que transformar os quilômetros em metros para somar com essa outra unidade aqui. Então, é 8 quilômetros mais 360 metros. Transformando o quilômetro em metro, 8 quilômetros corresponde a 8.000 metros. Então, depois que eu transformei o quilômetro em metros, a gente soma a unidade. 8.000 mais 360 vai dar 8.360. Por quê? Do quilômetro para o metro, deixa eu voltar aqui para vocês verem. Do quilômetro para o metro, o número era 8. 8 quilômetros para a gente transformar em metros. Então, do quilômetro para o metro, eu vou 1, 2, 3 casas. Então, o número é 8. Não tem vírgula, é como se a vírgula estivesse aqui. Então, do quilômetro para o metro, vai para frente. Coloco 0 aqui na frente, ó, e vou 3 casas. 1, 2, 3. Então, saio daqui, passa 1, 2, 3. Então, 8 quilômetros corresponde a 8.000 metros. Então, somando aí as duas, a resposta é 8.360 metros. Nesta questão aqui, ó, na cidade onde Camilo mora, há 4 praças, das quais 2 têm perímetros de medidas iguais. Quais são elas? Aqui já está a resposta, que é A e C. Mas para a gente saber quais são as praças que têm o mesmo perímetro é a soma das medidas dos lados. Então, a gente tem que somar todos os lados de todas as praças para saber quais as 2 que têm as medidas iguais. Somando essas medidas, 52,7 mais 51, quando não tem vírgula, e aqui embaixo precisa de vírgula, coloco 0, mais 32,7 metros. A vírgula, quando a gente vai somar números decimais, a vírgula sempre debaixo de vírgula. Fazendo essa soma, fica 136,4, vírgula sempre debaixo da vírgula. Então, na praça A deu 136,4. Somando a praça B, ó, pegamos os valores, 35,2 mais 43. Não tem vírgula, eu ponho aqui vírgula 0, mais 25,2 metros, mais 32, não tem vírgula, eu ponho vírgula 0. Somando, deu 135,4. Na letra C, nós temos aqui um quadrado, as medidas são iguais, 34,1. Eu posso somar 34,1 mais 34,1 mais 34,1 mais 34,1, ou, de uma forma mais rápida, multiplicar. São 4 medidas de 34,1, faço a continha de multiplicar, deu 136,4. E na letra D, pegamos esse pentágono, em forma de pentágono, e somamos. 25, ó, nós temos 2 medidas de 25,4, temos 2 medidas de... 3 de 25,4 e 2 de 21,5. Somando, sempre colocando vírgula debaixo de vírgula, encontrei 119,2. Aí a pergunta lá no início, eu queria saber onde há 4 praças, das quais 2 têm perímetros de medidas iguais. Depois que somamos, as praças que têm as mesmas medidas é a praça A e a praça C. Considere os polígonos e as indicações das medidas de comprimentos dos lados no caderno. Determine a medida de perímetro de cada polígono. Toda vez que pedir perímetro, é a soma das medidas dos lados. Então, aqui a gente somando 3 mais 7 mais 3 mais 7, dá 20. A unidade é M, metro, coloco no final metro também. Na letra B, nós temos um quadrado, os 4 lados de medida 25 quilômetros. Então, a gente pega 25 vezes 4 ou soma 25 mais 25 mais 25, que vai dar 100. A unidade é quilômetro, então a gente coloca quilômetro na resposta. Letra C, nós temos um triângulo
Então, o perímetro eu somar 16 mais 22 mais 20 decímetro, que vai dar 58 decímetros. Somar as 3 medidas. Na letra D, esse quadrilátero, a gente pega as medidas também, 9,1, 8,4, 3,2 e 5,8. Somamos, sempre que montar a continha, colocar vírgula debaixo de vírgula e o perímetro dá 26,5 centímetros. Questão 23. Em um porta-retrato de forma retangular, ó, o porta-retrato é de forma retangular. A medida da largura é de 11 centímetros, sabendo que a medida do comprimento é o dobro. Aqui a largura, a gente tá dizendo que é 11,3 centímetros. E o comprimento é o dobro. O dobro eu vou multiplicar 2 vezes 11,3 centímetros. Aí, qual é a medida de perímetro desse porta-retrato? Para mim saber o perímetro, eu vou somar essas medidas. Se aqui é 11,3, aqui também vai ser 11,3. Se aqui o comprimento é o dobro, 2 vezes 11,3 vai dar 22,6. Então, essa medida aqui é 22,6. 22,6, 22,6. E aqui do lado, 11,3. Somando, ó, multipliquei 11,3 vezes 12, dá 22,6. Aí eu pego essa medida, 22,6, vezes 2, que é para saber essa outra medida, dá 45,2. Somando as duas medidas, porque quando eu somo essa mais essa, deu 26,2. E 26,2 vezes 2. Então, quando eu somo todas as medidas, dá 67,8 centímetros. Então, repetindo, se aqui é o dobro, quando eu multipliquei esse lado e esse, vai dar 22,6. Somando 22,6 mais 11,3 mais 22,6 mais 11,3, encontra 67,8 centímetros. Então, o nosso conteúdo, a nossa atividade era essa daí. Qualquer dúvida pode estar procurando a gente nos grupos do WhatsApp. Vamos estudar, e tirar